Olá, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar aí nossas aulas de matemática, hoje falando de congruência de triângulos. Então, quando eu tenho aqui, ó, dois triângulos, aqui eu tenho o triângulo ABC e o triângulo DEF. Esses triângulos, eles são congruentes. O que são congruentes? Congruentes é quando eles tiverem lados e ângulos iguais. Quando eles tiverem lados e ângulos iguais, eu posso dizer que eles são triângulos congruentes. Olha aqui, ó, o lado AB, ele é igual ao lado DE, tá? Tá aqui mostrando, ó. O lado BC, ele é igual ao lado EF. E o lado AC é igual ao lado DF. E eles também são iguais em relação aos ângulos. O ângulo A, ele é igual ao ângulo D. O ângulo B é igual ao ângulo E. E o ângulo C é igual ao ângulo F. Portanto, o triângulo ABC é congruente com o triângulo DEF. Ó, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Bom, agora vamos falar no seguinte: como saber se esses triângulos, né, são congruentes ou não? A gente não precisa ficar analisando todos os lados e todos os ângulos, não. Existem os casos de congruência de triângulos, são 4, é isso que nós vamos ver agora. Bom, o primeiro caso é lado, 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 tá? Então, eu vou analisar, né? Eu vou olhar para o meu triângulo. Se for possível analisar dessa forma, eu vou analisar olhando só para os 3 lados de um e os 3 lados do outro, tá? No caso, os lados correspondentes, a gente vai ver se eles são congruentes, ó. Esse lado aqui, ele é correspondente com esse, ó. Tá mostrando que eles são iguais. Esse aqui é congruente com esse, e esse aqui é congruente com esse, então tá mostrando que eles têm lados correspondentes congruentes. Então, eles são triângulos congruentes. Eu não preciso ficar também agora olhando os ângulos, tá? Só se eu vendo que os 3 lados de um, né, e olhando os lados correspondentes do outro triângulo, e se eles forem congruentes, são triângulos congruentes. Segundo caso, lado, ângulo e lado. Então, eu vou ver se é possível eu descobrir se eles são congruentes só através dessa situação aqui, ó. Lado, ângulo e lado. No caso, esses 2 lados aí e o ângulo compreendido entre esses 2 lados, tá? Olha aqui, ó. Olha só, eu tenho esse lado que tá mostrando e esse aqui. Qual é o ângulo compreendido entre eles? É esse aqui, ó. Então, eu vou analisar se os lados e esse ângulo correspondente do outro triângulo, se eles são congruentes. Se forem, é o segundo caso de congruência. Lado, ângulo, lado. O terceiro caso é ângulo, lado, ângulo. Então, eu vou analisar, ó, ângulo, esse lado e esse ângulo. Observem que esse lado aqui, ó, tá? Tem esse ângulo e esse ângulo aqui. Aí, eu vou analisar no outro triângulo também. Se eles forem congruentes, são triângulos congruentes. É o terceiro caso. Ângulo, lado, ângulo. E o quarto caso é lado, ângulo e ângulo oposto. Então, se eu estou falando aqui, o que é o ângulo oposto? É o ângulo que está oposto a um lado. Olha aqui, olha esse ângulo aqui, ele é oposto a esse lado, tá? Então, se eu tiver o ângulo oposto a esse lado aqui e um outro ângulo, aí se é a mesma coisa, se eles forem, né, congruentes com esse outro triângulo aqui, vai ser o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Na realidade, agora, nós vamos entender melhor esses casos aqui de congruência nos exercícios. Bom, vamos agora para alguns exemplos aqui, para a gente entender melhor essa explicação. No quadrilátero ABCD, está dizendo que ABD é congruente com CBD e que ADB é congruente com CDB. Com base nas informações dadas e nas medidas representadas na figura, veja como podemos determinar o perímetro do quadrilátero ABCD. Então, está querendo o perímetro desse quadrilátero aqui, ó. Tá? Foi falado que ABD, ó, é um triângulo. A, B, D, é congruente com C, B, D. Isso quer dizer que esse ângulozinho aqui, ó, tá? Que a letra, o vértice que fica no meio, né, tá se referindo ao ângulo, tá, desse vértice, que é o ângulo B. Então, aqui você tem o ângulo B, nesse triângulo, e CBD. CBD, olha aqui, ó, o B no meio aqui representando também o ângulo dele. Eles são iguais, eles têm a mesma medida, tá?
Tá dizendo aqui, ó, que eles são congruentes. Então, eu já tenho essa informação. Eu tenho aqui, ó, esses dois ângulos congruentes, tanto de um triângulo quanto do outro. Eu tenho esse lado deles aqui, que também é congruente, porque é o lado de um triângulo e o lado do outro triângulo. Foi falado também que ADB é congruente com CDB. Agora, olha só, eu vou lá no vértice D, ADB. Agora eu vou me referir a esse ângulo aqui, ó, tá? Que ele é congruente com CDB, quer dizer, ó, que esses dois ângulos aqui, que eles são congruentes, que eles têm o mesmo valor, tá? Porque tá D aqui e tá D aqui, eles têm o mesmo valor. Então, esse ângulo é igual a esse. Então, nós temos aqui dois triângulos congruentes, tá? Ângulo, lado e ângulo. Ó, eles têm congruência com esse ângulo, com esse lado e com esses ângulos aqui. Então, o caso de congruência deles é ângulo, lado, ângulo. Se eles são congruentes, eles têm lados iguais. Ó, esse lado mede 7, esse aqui vai medir 7 também. Se esse lado mede 4, esse aqui vai medir 4 também, tá? Então, agora, se eu quero calcular o perímetro desse quadrilátero, é só eu somar 4 mais 7 mais 7 mais 4. Olha lá, 22 centímetros, tá bom? Então, eu usei aqui o caso de semelhança para eu poder, de congruência, para eu poder resolver a questão. Exemplo 2. Observando os triângulos ABC e DEF, podemos perceber que eles são congruentes. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus e BAC é igual a 90 graus, olha só, BAC, olha aqui, esse ângulo aqui mede 90 graus, ó, tá? E foi falado também o seguinte, temos que o triângulo ABC é igual a 180, porque é a soma de tudo, menos 90, menos 59. Esse ângulo aqui eles chamaram de 59, tá? 59 graus. Então, quanto vai sobrar para esse aqui? 31, ó. 31 graus, porque a soma dos três ângulos é 180, tá? Com isso, podemos afirmar que o triângulo ABC é congruente com DEF, pelo caso de lado, que é esse lado aqui, tá? Ângulo oposto. Olha como esse ângulo aqui ele é oposto a esse lado. Então, ó, lado, ângulo oposto. E é a mesma coisa no triângulo de cá. Lado, ângulo e ângulo oposto. É o caso de congruência deles. Exemplo 3. Sabendo que E é o ponto médio de AC, do segmento AC. Esse E é o ponto médio. Quer dizer que ele divide esse segmento em duas partes iguais. Então, esse lado é igual a esse lado, tá? AB é paralela a DC. Então, AB é paralela a DC. Determine o valor de A. Então, o que eu já sei aqui? Eu já sei que esse lado é igual a esse, tá? Esses dois lados são iguais. Olha para esse ponto E aqui, ó, esse vértice E. Esse ângulo, ele é igual a esse aqui, porque eles são opostos pelo vértice. Todo ângulo que é oposto pelos vértices, eles são iguais, tá? Então, já sei que esses ângulos aqui são iguais, ó. Já temos lados e esses ângulos aqui iguais, tá? Outra informação interessante, essa reta, ela é paralela a essa. Então, esse prolongamento aqui, ó, se eu prolongar essa reta para cá. A mesma coisa se eu prolongar para cá assim, ó, se eu prolongar. Agora, prolongar essa reta aqui, ó. O que eu vou estar formando aqui, ó? Ó, esse ângulo aqui, ó, são ângulos opostos, são ângulos iguais, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. São ângulos iguais. Outra coisa que eu observo é que esse ângulo aqui, ele é com esse aqui, ó. Eles são ângulos correspondentes, tá? Ou melhor, posso dizer também que esse ângulo com esse aqui, eles são chamados de alternos internos. Então, eles têm o mesmo valor, tá? Então, por conta dessas duas retas serem paralelas e a gente ter uma transversal cortando aqui, eu tenho essa afirmação. Ó, retas paralelas cortadas por uma transversal, eu formo aqui, ó, ângulos alternos internos, ângulos que têm o mesmo valor, tá? Ó, se eu prolongar, como eu mostrei para vocês, vocês vão entender melhor, ó. Olha aqui, ó, essa reta aqui, tá vendo esse ângulo aqui? Ó, ele é igual a esse aqui.
Automaticamente, ó, ele é igual a esse, porque eles são opostos pelo vértice, tá? Então, nós temos ângulo, lado e ângulo, ó. Ângulo, lado e ângulo. Então, esses dois triângulos, eu digo que eles são congruentes. Se eles são congruentes, eu posso dizer que esse lado é igual a esse. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar A mais 5 igual a 2A menos 5. Vou resolver essa equação aqui e vou descobrir que A é igual a 10.